Bom dia, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passei um tempão aqui sem aparecer nesse canal. Tô de cara nova, de casa nova e vim trazer para vocês uma leitura linda do oráculo que eu abri para esse mês de fevereiro de 2024. Já passamos aí pelo mês de janeiro, não consegui aparecer aqui, pois estava de mudança, estava em toda essa transição para essa nova casa, para esse novo período da minha vida. E só agora eu senti preparada para vir aqui ler para vocês. E estou muito grata por todo o processo que eu passei desde dezembro. E janeiro foi também bastante revelador, bastante significativo nessa jornada para mim de organização física, mental e emocional para esse ano de 2025, que eu tenho certeza que vai ser incrível para todos nós. Então, vamos começar a leitura, porque no oráculo que eu tirei aqui, como sempre não, né? Às vezes eu tiro aqui na hora, mas esse oráculo eu tirei alguns dias atrás e não fiz toda a leitura. E eu quis dividir essa leitura com vocês porque eu acho que é muito pertinente a muitas pessoas. A carta que veio foi a carta da manhã, a carta 40, um número muito simbólico pra gente em relação a novos ciclos ou sobre um ciclo completo muito significativo, né? O número 40, ele aparece na história da humanidade algumas vezes. 40 dias, né, da quaresma, isso representa um ciclo de sacrifício pra gente. Então, pra mim foi bem significativo ver essa carta. E ela fala que o mundo espera por você. E, gente, essa foto aqui, essa imagem, me lembra muito o meu quarto novo que eu tenho aqui hoje. A cama tá bem ao lado da janela. Eu coloquei também, na verdade, esse assentamento aqui, essa vela, que é para os meus orixás da água, para Iemanjá, para Adê, para o povo das águas, para as ondinas. E aqui bem do lado tem uma caixinha, né, com um golfinho em cima, que é esse símbolo da alegria, da espontaneidade, da inocência e da inteligência. Então, essa carta me remete muito às oportunidades que estão esperando a gente lá fora e que dependem muito do nosso estado de espírito, tá? Nessa ocasião que eu fiz essa tiragem, me veio muita interpretação, e o fundo do deck traz isso pra gente, de que agora é tempo de cura. Não é mais tempo da gente fazer escolhas que vão nos adoecer mais, né? Não é tempo da gente vivenciar processos de novo, ou fazer escolhas, ou ir na direção de coisas que adoecem a gente. Por quê? Porque tem muita coisa esperando por nós. E se a gente perde muito tempo nesses processos emocionais, principalmente, porque todo processo de adoecimento é de adoecimento da nossa mente e das nossas emoções. O corpo, quando adoece, ele também é um reflexo desse processo mental e emocional, né? Então, eu acho que mais do que um processo mental, é um processo emocional, porque é através das emoções que o espírito se localiza, que o espírito alinha a sua frequência. O nosso coração é a nossa antena parabólica. E o nosso coração capta tudo que vem ao nosso redor e envia essa mensagem para o nosso cérebro. Não é o contrário. Não é o contrário. E aí, a partir desses órgãos que são sensíveis, não só o coração, mas a gente tem o baço, por exemplo, que é outro órgão que fala de sobrevivência. Então, quando o baço sente ali que você tá, às vezes a gente nem sabe por quê, encontra uma pessoa que representa pra gente uma ameaça. Por quê? Porque o campo energético daquela pessoa pode reconhecer o nosso de outras vidas, por exemplo, e passar pra gente essa mensagem de que essa pessoa não é tão confiável, né? A gente tem uma memória
energética das pessoas. E aí vai lá o nosso baço e dá aquele, descarrega ali uma emoção que faz a gente sentir medo, por exemplo. Então é isso, quando a gente tem as emoções equilibradas, a gente vai precisar passar por um processo de cura. É sobre isso esse canal, né? Como que os nossos comportamentos levam a gente a processos de adoecimento e como melhorar o nosso comportamento para não gerar esses processos e poder, enfim, estar livre para viver as oportunidades, a realização do nosso propósito. A gente vai falar disso aqui hoje um pouquinho, então eu vou abrir as cartas e já volto. Bem, a leitura começa então com uma carta muito legal. Que eu vi já aqui em cima, que é a carta da Torre, que é a carta que fala raiva, defenda-se, né? E essa carta para mim representa muito, ela tá segurando ali, ó, um palito de fósforo, né? Então, a carta da Torre, ela fala pra gente de várias coisas, tanto de coisas que estão erradas, que vão ser destruídas na nossa vida, situações que vão ter fim, que vão colapsar. Mas ela também fala do nosso, a torre também é o nosso próprio espírito, o nosso corpo espiritual. Então, para mim, ela fala muito, quando a gente tem assim uma intuição muito pequena, ou tem algo ali que fica na nossa consciência muito pequena, mas que fala pra gente de que alguma coisa tá errada. E a gente precisa se agarrar a uma única fagulha que restou no fundo do nosso corpo intuitivo, que nos aponta para algo que não tá certo. Se a gente for olhar ao nosso redor, muitas vezes nas circunstâncias que a gente vive, a gente vai olhar tudo e vai falar, não, peraí, minha vida tá perfeita, por que eu tô criando caso com isso? Mas a verdade é que no fundo, a nossa intuição está sinalizando alguma coisa. Todo incômodo, todo pensamento que vem que incomoda a gente, né, que irrita a gente, que contraria a gente, que não deixa a gente em paz, ele está carregando a informação de uma incoerência que está dentro da gente. E o início do jogo aqui, então, pede para que a gente escute isso e que se agarre a isso para se defender. Muitas vezes pode ser o único sinal, a única prova, o único elemento que você precisa para confiar que você não está vivendo uma situação justa. E é às vezes uma única coisa, uma única observação, um único motivo que alguém te dá, uma única fala, um único comportamento de alguém que mostra pra você que aquela pessoa não vale a pena pra você. Entende? Retomando, fui ali acender minha luz, que agora eu tenho uma luz pra fazer os vídeos. Mas, gente, então, retomando, às vezes, eu já passei por isso algumas vezes, né? E como eu tava falando antes, a gente tá em tempo de cura e não de guerra. Então, a gente está no tempo de realmente procurar a nossa melhora. A gente não está em tempo de ficar vendo pessoas sendo abusivas com a gente e a gente ignorando esse fato. A gente não está em tempo de ver que um trabalho já deu todos os sinais de que não era bom pra gente e a gente ficar insistindo nisso. Então, a gente está em tempo de pegar a nossa única referência que tem ali, que confirma que a gente está certo na nossa intuição, porque eu acredito que ninguém quer ter crise, ninguém quer viver mal, ninguém quer desconfiar, ninguém quer terminar um casamento, ninguém quer mudar de trabalho, ninguém quer viver caçando sarna na cabeça, né? Todo mundo quer viver bem. Então, se as coisas aparecem na nossa vida e nos tiram do eixo, porque não adianta ignorar. Não adianta ignorar certas coisas. E isso que você
tá percebendo não tá te deixando em paz. Isso que você tá percebendo que tá te enchendo o saco, precisa ser visto, precisa ser curado. Tá vindo porque não foi curado. E isso que você tá vendo precisa ser perdoado. Perdoado em que sentido? Eu vi ali. Eu entendi. Eu entendi que tem alguma coisa que tá errada. Eu preciso aceitar. O perdão é o deixar ir. O deixar ir a necessidade de justificar aquilo. Quando a gente justifica a existência de uma coisa, a gente quer prender aquilo na nossa vida para tentar justificar que aquilo seja justo ou por que aquilo acontece, por que eu aceito isso. Mas não, agora está na hora da gente pegar a nossa intuição e aceitar ela no sentido de eu preciso ver que é isso. E parar de criar uma comunicação, parar de criar um disco na minha cabeça que me faça mudar, querer mudar aquilo. Não, eu preciso perdoar a coisa. Como que eu perdoo? Poxa, aquilo me machuca. É isso, aquilo me machuca. Eu vou perdoar, eu vou me desapegar da necessidade de fantasiar que aquilo é diferente ou de criar discurso na cabeça para entender aquilo. O perdoar é o parar de pensar que a coisa é diferente, é aceitar as coisas como elas são. E eu digo isso porque muitas vezes eu ficava, para não tomar uma atitude, eu ficava indo e voltando, isso era tão cansativo, eu ficava raciocinando, indo, ia numa justificativa, aí parava, chegava na inconsistência, né? Chegava no não, mas é isso aqui. Aí voltava, mas por que isso é desse jeito? Ah, não, mas teve aquele momento que eu fiz isso, aí por isso aconteceu tal coisa. E eu ficava tentando racionalizar as emoções. Eu só consegui me curar quando de fato eu parei e falei assim, olha, eu já tentei de tudo. Eu já fiz todos os raciocínios possíveis para compreender, para tentar ajustar isso ao que eu quero nesse momento. Mas não é isso. Eu vou ter que viver com o que é, né? Eu vou ter que eu vou ter que entrar em contato com o que é. Eu vou ter que perceber de uma outra forma o que é. E isso, aceitar a coisa como é e entrar em contato com o que é, faz a gente criar uma estrutura de segurança pra gente. Porque a gente fica muito louco e muito perdido, a gente fica na guerra. Essa aqui é a última carta do bolo, né? A gente fica na guerra, essa guerra mental da justificativa, da racionalização do problema, quando a gente está inseguro. E a gente está inseguro porque realmente a gente não quer enfrentar. Essa carta pede para a gente se desconectar e relaxar um pouco. Então, depois que a gente aceita uma circunstância, a gente precisa desconectar e relaxar um pouco, que é entrar em contato com a gente. Entrar em contato com a gente diante dessa verdade nova. Diante desse fato que eu aceito que está me prejudicando, como é que eu vou me posicionar ou me sentir em relação a isso? E deixar esse contato chegar. Saber lidar com esse contato. Porque isso é muito importante para a gente realmente sentir como que o nosso eu lida com essa verdade. Porque a gente passa tanto tempo tentando fugir da verdade ou justificar, criar uma nova justificativa para uma verdade. A gente passa tanto tempo criando novas verdades que a gente só sabe como a gente lida com esse fato, que geralmente é angústia, ansiedade. Agora, quando a gente perdoa um fato e entra em contato com a nossa postura diante desse fato, a gente começa a construir uma nova forma de lidar, e é uma forma de lidar autoconfiante. Por que é autoconfiante? Porque agora eu sei que eu estou lidando com a verdade.
A minha cabeça não tá dando voltas tentando produzir uma realidade artificial, né? E a doença, essa tristeza, essa guerra, vem da tentativa de produzir uma verdade artificial. Vem da guerra que a gente fica com a realidade. Vem da falta de aceitação da realidade. A guerra, o conflito, a ansiedade, a depressão, vem da falta de aceitação da realidade, da verdade. De eu não saber entrar em contato e não saber perdoar esse fato, esse fatinho ali que eu acendi, né? Olha a nossa sequência. Eu vejo uma verdade pequena que me mostra que muitas vezes a gente está vivendo uma mentira tão grande que a verdade é tão pequena, que é uma coisinha pequena que você resgata e fala, cara, é isso aqui a minha verdade, isso é a verdade. O resto é mentira. E quando eu aceito essa verdade, eu adquiro uma nova postura diante disso. Eu sei construir uma postura firme diante dessa nova verdade. Aliás, eu construo um novo lugar de segurança quando eu aceito a verdade. E aceitar essa verdade, construir esse novo lugar de segurança, faz a gente renascer. Faz a gente ter forças para encerrar os ciclos e recomeçar. Essa carta 9 fala disso, é a carta do ano, né? O número 9 é o número do ano. Então, estejam preparados para viver isso, para pegar aquela única verdadezinha sua, que sempre foi sua e que de alguma forma você soterrou por algum motivo. E agora você vai ter que aceitar essa verdade, construir uma nova postura diante dela e recomeçar e renovar. Renovar com consciência do processo. Pena, né? Com o seu coração limpo, sem julgamento. Quando você passou pela experiência, aprendeu, aqui é sabedoria, ó, a sabedoria de quem estudou, de quem fez. Reparem, eu sempre gosto de destacar que isso aqui para mim tá muito bagunçado. Então, para mim, é assim, é a experiência, é o processo. É quem vive o processo consegue ter o coração mais leve do que uma pena. Por quê? Porque ela não tá na cabeça. Ela tá na experiência. É a sabedoria que você vive, que você adquire com a experiência. A sabedoria que você adquire com a experiência é uma verdade. É a verdade. É a verdade. Só não é verdade aquilo que a gente cria da mente, que a gente especula, que a gente julga. Uma verdade criada pela mente é um julgamento, tá? E não existem verdades criadas pela mente. Só existe verdade criada pela experiência, porque a experiência é a verdade. Então, se tiver alguém tentando te ludibriar, alguma situação tentando te convencer de ficar, pense na sua experiência. Pense o que você aprendeu. E muitas vezes, gente, é a nossa experiência de vida que é essa fagulha que fica dentro da nossa consciência dizendo: isso aí é uma mentira, estão tentando te enganar, isso não é procedente. Porque as pessoas e as circunstâncias podem ser criadas para parecer que são alguma coisa, mas somente a verdade, fruto da nossa experiência de vida, dessa vida ou de outras vidas, é quem traz pra gente o encaminhamento correto, né? E aí, a sequência de cartas aqui vem falar exatamente isso, que apoderados da nós, empoderados, e apoderados nem sei se existe, mas assim, quando você toma posse da sua experiência e da sua sabedoria, você se torna um mago. Você inicia, você começa a ter a capacidade de iniciar processos por você mesmo. Essa é a carta da autonomia. Autonomia em todos os sentidos. Em posse da sua verdade, da sua sabedoria,
Você se torna um mágico. Você pode criar tudo que você quiser. O que ele está dizendo com isso? Se eu tenho sabedoria e tenho uma verdade, eu posso fazer o que eu quiser com isso. Eu vou ter que tomar uma atitude diferente com isso. Então, aqui está querendo dizer que se você está em alguma circunstância, né, que você percebe que você vai ter que, talvez, acabar um ciclo, encerrar um ciclo para se jogar em novas oportunidades, porque é disso que a nossa leitura está falando, do fim de circunstâncias que te adoecem, ou que produziram sofrimento, para você se entregar a novas oportunidades, isso significa que, em posse da sua sabedoria, e quando você está em posse da sua sabedoria com essa direção da verdade, você é capaz de manifestar o que você deseja. O que você precisa para chegar a essa nova oportunidade é acreditar nessa verdade, é encontrar essa verdade e ter a sabedoria da sua experiência. Então, se você tem experiência em uma verdade, você tem uma fórmula mágica. Porque você tem o motivo e a forma de fazer. A sabedoria é a forma de fazer. Eu já vivi isso. E eu sei que isso é uma verdade. Eu já vivi isso por esse processo. Então eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Eu sou o meu cavaleiro. Eu sou meu próprio cavaleiro. Eu sei o que fazer. Eu não preciso que ninguém faça por mim. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço, no aqui e no agora. Carta 33, nostalgia, foque no aqui e agora. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas é no aqui e no agora. Outra coisa que é importante dizer aqui, e que a sequência de cartas já me confirma, é que o aqui e o agora, ele é diferente do que foi um dia. A sabedoria que a gente tem é a mesma. A sabedoria é uma coisa universal. Por exemplo, uma sabedoria universal que foi minha, né? Eu não posso priorizar o sonho dos outros ao invés do meu. Eu fazia muito isso. Eu investia no sonho de outras pessoas e achava que eu tinha que ser só uma colaboradora. Nunca era um sonho meu. Eu sempre estava participando do sonho de outras pessoas e isso me levou a me abandonar, a me distanciar de mim. Toda vez que eu faço isso, eu sei que eu vou chegar em crise e que eu não vou querer mais aquela circunstância. Eu vou descartar aquela circunstância, eu vou me separar daquela sociedade, daquela pessoa, então não adianta. Só que o que acontece? Quando a gente passa por um engano, por exemplo, se eu repito esse processo, quando chego no fim do processo, e tenho a oportunidade de revivenciar algo parecido, eu não vou querer, porque eu vou ficar achando que vai ter a mesma repetição. Não. A verdade é a mesma. Eu não vou poder me esquivar dessa verdade, de que se eu me dedicar para um projeto que não é meu, aquilo vai acabar, aquilo vai ruir. Porém, eu posso olhar de uma forma diferente para as oportunidades que chegam agora. Focar no aqui e agora, não deixar que os meus traumas, as minhas lembranças de um tempo onde eu fiz isso, onde eu tomei a iniciativa de viver alguma coisa, me impeça de querer iniciar essa coisa. Essa carta aqui do aqui e agora está embaixo da carta do perdão. Então é entender que o que foi passou e focar no aqui e agora. Né? Muitas vezes também quando a gente se depara com uma verdade e toma aquela verdade, tem aquela clareza e fala, caralho, é isso, sabe? E essa verdade que faz a gente sair de uma circunstância de dor, por exemplo, ela pode ser muito dolorosa, né? Tipo, nossa, me abandonei de novo, tô aqui, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Mas que isso não nos enfraqueça, que isso seja apenas uma constatação para a gente iniciar um processo, mas que a gente tenha a capacidade de perdoar isso para a gente seguir no aqui e agora fazendo coisas, entrando em contato com essa verdade e vendo de uma outra perspectiva essa verdade. Por exemplo,
por que que eu me abandonei? Ou como que eu posso usar esse mecanismo que eu tenho de abandono? O que que ele está tentando me mostrar? É ver pelo outro lado. E muitas vezes, por exemplo, a gente pode se julgar pelos outros, né? Tipo, nossa, fracassei de novo, nossa, errei de novo, nossa, terminei de novo um namoro, nossa, fiz isso de novo aqui, o que que as pessoas vão pensar de mim, ou o que que eu mesmo estou me julgando? Cara, olhe por um outro lado. O que que esses sucessivos ciclos estão tentando te mostrar em relação, por exemplo, a você talvez ser uma pessoa que essa doação que você tem para todo mundo, ou é isso que você faz, que é a sua ferida, o que que isso está tentando te mostrar de algo que você tem de bom e que talvez você esteja usando no lugar errado, né? E então, em vez de olhar para isso como algo que só te sabota, só acaba com a sua vida, será que você não está usando essa sua habilidade, essa sua forma de ser de uma forma errada, no lugar errado, com as pessoas erradas? Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa muito dedicada e amorosa. Aí você sempre se dedica muito a relacionamentos amorosos. Você investe tudo nisso. Será que se você fizesse isso com algum projeto pessoal seu, você não teria sucesso? Ou será que investir tanto amor e tempo em relacionamento amoroso não é só uma forma de você se abandonar e não investir nos seus sonhos porque falta ali um pouco de amor próprio? Esse amor todo que você entrega para alguém que não é você, será que não é um pedido de que você se ame? E quando a gente ama os outros demais também, assim, também é uma forma de pedir por amor. Também é uma forma de querer ser reconhecido. Então, ver por outro lado também as suas marcas. Olha como que o tarot realmente confirma, né? Ver a sua história de um outro lado, que foi isso que eu acabei de falar. Ela tá bem embaixo aqui da carta dos ciclos, né? Do encerramento de ciclo. E talvez esse seja um momento de você parar e refletir isso. Ver por um outro lado esses ciclos. Ver por um outro lado a sua infância. Talvez esse seja um momento propício de você olhar de novo. Eu sei que a gente que faz terapia, que está nesse mundo holístico, vê muito, faz muita terapia, mas assim, vê de novo, vê de outro lado, vê mais uma vez. Cada ciclo de aprendizado, gente, é um novo insight. É um novo insight. E você ganhou suas marcas, então você tem uma história, você tem uma sabedoria que está precisando ser reconhecida de uma outra forma, de um outro jeito. Porque você tem a capacidade de realizar todos os seus sonhos. Então, olha para você ver como corrobora, né? Quando a gente para de se julgar e entende a sabedoria que tem por trás dessa experiência que a gente teve, a gente começa a usar isso a nosso favor para manifestar nossos sonhos. Porque, que nem eu falei, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por um processo, uma crise. Mas isso acontece, a gente está em busca do melhor para a gente e para os outros. A gente está em busca do amor, mesmo fazendo coisas erradas, mesmo fazendo coisas equivocadas, mesmo fazendo maldade, a gente ainda assim está em busca de aceitação e de amor. Então, quando a gente entende melhor esse nosso ciclo que passou, essa verdade que está vindo à tona, a gente acessa novos lugares para a gente se estabelecer. É no momento que a gente sobe um oitavo. É o momento em que a gente, olha para você ver como ele confirma, é o momento em que a gente acessa novos lugares, trono. Se você conseguir passar por esse momento agora, dessa observação dessa verdade, da aceitação dessa verdade, dessa forma que eu falei aqui até agora, você vai acessar um novo lugar.
Você vai subir um patamar de entendimento e provavelmente você vai chegar no lugar que é devido a você. Esse lugar que é devido a você é o lugar em que você se encontra. É o lugar do autoconhecimento. É o lugar real do autoconhecimento. Eu amei essa sequência agora, porque tá falando aqui pra gente que aceitar tudo isso, aceitar essa verdade, recomeçar, ter essa sabedoria, vai levar a gente ao nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento é o que vai nos libertar de um padrão tóxico familiar, uma herança herdada de mãe, uma sorte herdada da sua mãe, que pode ser, ou do seu feminino, que pode ser a grande barreira que tem impedido você de fazer boas escolhas. De fazer boas escolhas, de saber escolher. Então, você está longe de si mesmo, você está escapando de você através de qualquer contexto aqui de guerra, tem algum contexto de guerra que está fazendo você procurar um escapismo, você escapar de você mesma. Para você não. E isso cria uma dificuldade que você faça boas escolhas, tá? E às vezes essa barreira para você fazer boas escolhas talvez te coloque em situações vulneráveis ou te coloque em situações que são tentadoras para você. Situações, essa é a carta do diabo, carta 15. Talvez você esteja, essa circunstância, né, dessa verdade que você está aprendendo a aceitar, essa circunstância talvez tenha sido uma tentação para você. E agora, refazendo esse caminho de acreditar nessa necessidade de renovação e fazer isso por você, te leve a desenvolver escolhas, né, a conseguir enfrentar a dificuldade de fazer boas escolhas e escolher por coisas que com o seu eu superior alinhado, com o seu ego positivo. Então aqui a gente pode estar tendo uma dualidade do seguinte: a circunstância que eu estou vivendo, ela se apresentou na minha vida como uma tentação, como algo, uma tentação, um desejo para nutrir algo em mim que eu não consigo me nutrir sozinha porque eu escapo. Então essa é uma circunstância que vem para que eu não olhe para mim mesma, mas ao mesmo tempo ela é muito sedutora. Então uma circunstância muito sedutora que me faz não querer olhar para mim mesma. Isso é muito comum em relacionamento. Eu não quero ficar sozinha, eu não quero olhar para mim mesma, eu não quero me autodesenvolver, então eu vou para várias circunstâncias, vício, relacionamento amoroso, tudo isso para fugir de mim. E todas essas circunstâncias são muito tentadoras, tá? Tentadoras. E elas representam, então, a superação delas representa, então, uma forma positiva do seu ego se manifestar. Eu estou falando assim, enfatizando bastante, porque muitas vezes, por exemplo, gente, a separação de um casamento tóxico, às vezes se você for contar para alguém assim, nossa, vou me separar porque o casamento é tóxico, não estou conseguindo viver bem, está atrapalhando minha vida no sentido de realmente estar me adoecendo. Muitas pessoas vão dizer para você, não pode separar, fica. Só que se você for olhar lá para trás, você vai reparar que você casou com uma pessoa há 20 anos atrás. Você tinha uma demanda emocional há 20 anos atrás, que você casou com essa pessoa porque ela representava segurança para você. Por quê? Porque você tinha um problema com o pai, então aquela pessoa era um pai para você. E aí, você foi vivendo, e chegou em crise. E tem uma única verdade ali que você captou, que é o seguinte: eu sou incompatível com essa pessoa.
A gente não combina. Eu já já tentei fazer de tudo. Tem 4 anos que eu estou tentando resgatar meu casamento e nada dá certo. Por quê? Porque nós somos incompatíveis. Todo o resto fala que a gente tem que ficar junto. Mas tem uma única verdade, que é a que basta. Eu sou diferente de você, eu tenho interesses diferentes de você, nós somos incompatíveis. É o palitinho de fósforo lá do início. Quando eu aceito essa verdade, eu venho para tudo isso, me reposiciono, entro em contato comigo e faço uma boa escolha. Se você for contar isso para alguém, a pessoa vai falar que você é egoísta. E você pode pensar muitas vezes que você está sendo egoísta. Mas egoísta você foi lá atrás, meu amigo. Você foi egoísta quando você escolheu uma pessoa por um motivo que não foi a afinidade total, que não foi o amor incondicional. Foi talvez um senso de proteção seu e de egoísmo seu, do sentido assim, eu preciso me salvar, eu preciso ter alguém que cuide de mim. Esse foi o ego ruim. Esse foi o ego ruim lá atrás. O seu ego de agora falando pra você, acabe com isso. Traga uma torre pra sua vida porque esse casamento é falso, porque você foi falso lá atrás. Isso não é um ego ruim, gente. Isso é um ego positivo. Isso é o seu eu superior te dando um comando de falar assim, use o seu senso de proteção e de sobrevivência para te tirar dessa. Pelo amor de Deus. Lá atrás, da mesma forma, foi um senso de sobrevivência? Pode ter sido. Mas foi um senso de sobrevivência interesseiro. Interesseiro, que tinha algo em troca ali. Nesse caso, quando eu falo do eu superior e do ego positivo trabalhando pra gente, é quando o ego busca a verdade. Ele não busca nada que seja em troca. Eu não tenho nada para receber em troca. Quando eu dou a minha verdade, muitas vezes eu até me lasco dando essa verdade. Eu vou perder muita coisa. Quando o nosso ego aceita perder, né? Algo adorável irá crescer disso tudo. Ou seja, eu vou fazer algo que não parece que vai dar certo, mas algo adorável vai crescer disso tudo. Então pede pra gente confiar. E essa carta eu acho muito linda, que ela entrega a espada e vê uma flor crescer. Então, eu não preciso me convencer de nada. A verdade está ali, eu não preciso lutar. Independente do que for acontecer, a verdade é essa. Eu vou aceitar. E eu sei que algo muito bom vai crescer disso tudo, gente, que às vezes é só a paz de espírito. A paz de espírito já é impagável. Impagável. Quando você está vivendo incoerente e você encerra algo que é falso na sua vida, você pode ficar pobre, você pode ficar sozinho. Meu amigo, a paz que te dá não tem preço. E muitas vezes a gente precisa enfrentar os nossos medos para isso acontecer. Enfrentar o medo do julgamento, enfrentar o próprio ego que fala pra gente, não, fique aí, porque você tá numa vida cômoda. Você vai mudar tudo isso? Pra que você vai fazer isso? Por que não, fique aí desse jeito, que é muito melhor pra você ter esse suporte. Entendeu? Porque e se tudo der errado? E se você fizer isso e você se arrepender? E se ele não te quiser mais? Blá, 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 blá. Esses são os medos que a gente precisa enfrentar, porque enfrentar esse medo é uma forma de se amar. É uma forma de você promover a sua autoestima. O medo, e gente, o medo é uma coisa que escraviza a gente. Principalmente nesse caso, por exemplo, de separação, quanta coisa que mulher passa de medo, de tipo, o cara bota medo. Não vou desaparecer, não vou dar apoio para os nossos filhos, você vai se ferrar, você vai se arrepender. Se você quiser voltar comigo, não vou voltar com você. Gente, enfrentar nosso medo é dizer para si mesmo assim, eu me amo, eu me basto, eu vou conseguir vencer isso. Porque com medo, você pode ter certeza, essa pessoa vive todo dia com medo. Se ela está angustiada, se ela está insegura da própria verdade, ela vive todo dia com medo dela mesma. Não confia nem nela. Essa é a carta do Sol. A carta 31, somos só poeiras do universo. Ou seja, não tenha medo do seu amor próprio. Não tenha medo de fazer as coisas, de enfrentar o que você tiver que enfrentar, se for por autoestima, por amor próprio, por autopreservação, cara.
Por quê? Porque o sol vai brilhar. Isso é justo. Nós somos poeira do universo. Como é que um criador vai te deixar? Você está tentando fazer o melhor para você e para todo mundo, né? Porque viver na falsidade, na mentira, não é ruim só para você, é ruim para todo mundo. Como é que o universo vai ser injusto com isso? Não tem como. Não tenha medo de falar a sua verdade. Não tenha medo. Você vai encontrar pessoas que vão te dar a mão e que vão acreditar na sua verdade, no que você está dizendo. Nave espacial. O que isso aqui está dizendo? Você tem outras pessoas que te apoiam. Não tenha medo de falar a sua verdade, porque você tem outras pessoas que te apoiam. Existem outras pessoas que vieram nessa nave contigo, que são do seu reino espiritual, que são da sua família espiritual. Você vai encontrar essas pessoas. Você vai encontrar essas pessoas quando você se colocar vulnerável, quando você se colocar à disposição do universo para que você encontre elas e conheça novas pessoas. Esses dias eu estava falando que uma amiga falando, eu queria ficar só com minhas amizades antigas, não quero conhecer gente nova. Eu falei, pelo contrário, eu quero conhecer gente nova, sabe por quê? As pessoas antigas da minha vida, eu estou precisando curar a relação com elas. Muitas delas, desfazer, tirar essa pessoa da minha vida. E eu preciso de pessoas novas. Eu preciso encontrar rapidamente minha família estelar, meus companheiros de galáxia, na galera que veio me encontrar aqui para trabalhar comigo. Porque o povo antigo da minha família, meus amigos antigos, as pessoas que eu fui condicionada a aceitar e a viver, não faz parte necessariamente da minha egrégora espiritual. Não faz. E eu preciso estar disponível, aberta, suscetível a encontrá-las, poxa. Né não? Como é que eu vou me alinhar com elas? Como é que eu vou me livrar de toda a nhaca dessa vida falida, dessa vida frustrante, dessa torre que está na minha vida, se eu ficar fechada na torre? Não existe isso. Não existe. Eu preciso ser sincera comigo. Sincera com os meus medos. Sincera com as minhas possibilidades. Para que floresça uma nova verdade na minha vida. Novas sementes floresçam, novas oportunidades. O que é isso? Quando a gente é sincero com isso, novas oportunidades aparecem. As flores aqui, gente, a gente pode entender como oportunidades, como sementes que foram colocadas e germinaram. Ou seja, eram potenciais que eu tinha ali que hoje eclodiram, reverberaram, viraram frutos, viraram coisas de verdade. E quando a gente é sincero, a gente faz a verdade florescer. A gente se conecta com as coisas que realmente estão disponíveis para nós. E uma dessas verdades que precisa florescer é essa mudança. A partir da permissão que a gente dá para que uma verdade floresça, a gente automaticamente faz uma mudança. E essa carta aqui, que é o 7 de espadas para mim, que é a carta da autossabotagem, ela fala, seja sincera com as suas autossabotagens. Seja sincero, então, e aí o outro lado disso é, permita que a mudança aconteça. Quando você é sincero com sua autossabotagem e olha para isso, você automaticamente vai promover uma mudança. Porque, gente, quando a gente se autossabota, a gente não quer identificar isso. Quando a gente passa a identificar, a gente já entende, por exemplo, que uma mudança vai ser feita. Só da gente perceber a autossabotagem já indica o fim de um ciclo. Cinza, os fins são inevitáveis. Então, ao perceber e ser sincera com a autossabotagem, com uma verdadezinha ali, já é o início do processo do fim do ciclo. Porque depois que você vê, você não desvê.
Não tem como voltar atrás da consciência. E o seu comportamento vai mudar. Gente, desculpa que eu fico coisando o nariz. Já me disseram que é coisa da mediunidade isso. Ficar esfregando o nariz. E não tem motivo, eu fico esfregando o nariz toda hora. Então, pra mim aqui, esse jogo tá falando, nesse momento aqui, agora ele fala muito isso, que a gente perceber e ser sincero com essa autossabotagem já é o início do processo da mudança, sabe? E a gente tá nesse momento agora de aceitar tudo isso que eu falei aqui pra trás. Eu acho que vocês já estão com muito latente na cabeça, né? De que tem algo que não pode ser ignorado e que faz parte, então, de um processo de mudança. Vai exigir muita confiança da gente. Confiança para encerrar coisas tóxicas. Confiança para se empenhar numa nova postura. Confiança para usar as nossas ferramentas de uma forma agora para acabar com as situações negativas. Muita confiança para a gente poder acabar com essas situações negativas. É disso que essa linha está falando, tá? Que a gente precisa ter confiança para acabar com essas coisas negativas, com essas situações tóxicas. Porque isso vai levar a gente ao fim dos conflitos emocionais. E os conflitos emocionais, as tempestades, impedem muito a gente de seguir o nosso propósito, tá? Eu venho querer trazer muito essa mensagem do quanto que esses enroscos emocionais acabam impedindo a gente de realizar o nosso propósito. E isso leva a gente a vícios, a desviar o nosso caminho de uma forma, gente, que aí a humanidade fica aqui dando cabeçada o tempo inteiro e não consegue avançar estrategicamente, porque perde muito tempo com pormenores, com resolvendo problema e pendências desses enganos. A gente desvia a nossa rota e fica tanta coisa para resolver que a gente acaba se atrasando para os nossos compromissos espirituais. E isso é muito sério. Isso dá um trabalho da zorra para poder consertar. E querer, olha aqui pra você ver, né? Não tem nada de errado com você mesmo, né? Você carrega um ouro, se afastar dessas situações tóxicas, querer, te dar permissão de acabar com esses furacões na sua vida, porque não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com você querer acabar com isso na sua vida. Vai ter muita gente falando pra você que você tá errada, vai ter muita gente falando que você é louca, como é que você faz isso, como é que você muda desse jeito. Aqui essa carta tá embaixo do perdão, da autossabotagem, do amor próprio, do escapismo. Então muitas vezes talvez você tenha dificuldade de aceitar as coisas porque você acha que você precisa que alguém te conserte, que você precisa do conselho do outro. Então você vai ter que ter muita autoestima aqui para entender que existe uma autossabotagem em você não botar fé em si mesma. E você dar o seu poder para o outro. Isso é uma autossabotagem. Quando você não confia em si, ainda que você seja uma louca, quando você não confia em si e dá esse poder para o outro, a autonomia da sua vida para o outro decidir o que é melhor para você, isso vai ser uma tormenta na sua vida sempre. E você não pode esquecer que você sempre é boa o bastante para fazer as escolhas da sua vida. Acabou o período, você tem que deixar acabar um período, aceitar o processo de você recuperar o seu valor. Você tem que entender que talvez seja esse processo agora, o de deixar morrer essa insegurança, que as situações tóxicas te prenderam, e entender que você está realmente no processo de encerrar isso e retomar a sua vida. Entender que, confiar que você realmente está mudando de frequência de vida.
E que nessa mudança de frequência, quem sempre foi um vilão, e aí nesse momento de mudança você pode estar sendo crucificada, mas você está num processo de mudar. E aceite ser vilão da história de alguém. Aceite isso, porque hoje você é o vilão. Amanhã, quando você tiver com sua vida reconstruída e tudo for colocado no lugar, a frequência vai mudar. Sabe por quê? Você sempre pode reescrever sua história. Sempre pode. Você pode iniciar uma história como sendo a traidora, a pior pessoa do mundo. Mas é a história, é o tempo, é o seu processo lá na frente que vai mostrar qual era realmente a sua intenção quando você fez isso. E qual era a intenção das pessoas que te aprisionavam quando você estava naquela situação. A sua mudança de vibração mostra para as pessoas o que realmente foi justo ou não na sua vida. E você precisa confiar. Você precisa confiar na sua escolha. Você precisa confiar na sua bagagem, no que você viveu para você ter escolhido isso. E você precisa confiar também nesse período de renovação de ciclo que vai se dar todo esse ano. Talvez um processo que você esteja iniciando agora, só ano que vem é que você realmente esteja se vendo completamente diferente ou completamente vivendo essa oportunidade que você está iniciando, vislumbrando, acordando para essa oportunidade agora. Talvez você leve o ano inteiro para poder tomar de novo a sua vida nas mãos. E aí essa mudança de frequência muitas vezes vai parecer que você tá louca. Essa é a carta do louco. E essa mudança de frequência provavelmente vai te exigir um grau de loucura. E eu costumo dizer que, gente, você acha que alguém que é tóxico pra você, vamos supor, um relacionamento narcisista, você acha que quem tá te abusando vai chegar pra você e vai falar que você tem razão? Não, né? Então, ser chamada de louca por pessoas tóxicas, pra mim é um prêmio. É um sinal de que eu tô fazendo a coisa certa. Se pessoas abusivas estivessem dizendo pra mim que a minha conduta tá ok, se elas estivessem me aprovando, é porque eu tô fazendo a coisa errada, eu tô fazendo o que elas querem. E eu não posso fazer o que pessoas tóxicas querem, pessoas abusivas querem. E o abuso a gente detectou lá no início, naquele pequeno palito de fósforo que me mostra que aquilo que eu tô vivendo não tá certo. É um abuso, é uma falta de respeito, tem alguma coisa errada aí. E, gente, tem situações que a gente tá vivendo que é tão absurda há tanto tempo que se a gente não der um de doido e botar fogo em tudo, a gente não se liberta, porque o tubarão não vai sair de cima da presa. E o tubarão não vai contar para as outras pessoas também que ele é um tubarão, porra. Só você que vive ali na circunstância é que sabe aquilo. É que sabe o que você está vivendo, que sabe as evidências. Então, olha que... Gente, lindo demais essa leitura. Então, olha para dentro de você, pro que você tem de instrumento, o que você tem de conteúdo, de pessoa, sabe? Olha pra você, meu, e veja que você tem razão em querer, com o que você tá pensando. Você tem repertório suficiente para fazer o julgamento do que você tá fazendo agora sobre o que você tá vivendo. Você tem embasamento, ferramenta suficiente para ir para a luta, para mudar a sua realidade, para acabar com a situação, para levantar, para rodar a baiana e falar, epa, aqui agora acabou. Você tem instrumento suficiente para ocasionar a torre na sua vida, a mudança que você precisa. E o principal, talvez, instrumento que você tem agora é realmente a estabilidade emocional, vamos dizer assim, a cura, a vontade de se curar. Essa carta 14 é a carta da Imperatriz. Não.
É a carta da temperança, desculpa. A carta da temperança é a carta que fala da gente ter balanço entre mente e emocional. O principal atributo que você vai precisar ter aqui é essa temperança, é esse controle psicológico emocional que te dá essa coroa de flores, essa não é um status, mas esse estado de plenitude e de sensatez. Eu acho que essa carta da temperança fala muito de sensatez para mim. E essa sensatez que te traz essa altivez, esse reconhecimento da sua capacidade de julgar bem as coisas. Sabe que quem julga bem é uma rainha, né? Tem uma coroa. Espinhos. Ter essa coroa é o que você merece. Você merece uma coroa de espinhos na cabeça? Não, você merece uma coroa de flores, porque o seu pensamento está iluminado. O seu pensamento está focado em ter uma vida positiva. O seu pensamento está focado no fato de você não ser uma pessoa que se auto-sabota mais. O seu pensamento está focado em você reconhecer o seu valor, reconhecer o quanto que você não é errada, você não é inadequada, você é uma pessoa adequada, você é uma pessoa que sabe o que está fazendo na própria vida. E é por isso que você tem a cabeça no lugar para notar e perceber que isso está sendo uma autossabotagem com você. E principalmente aqui, você é uma pessoa que essa estabilidade mental, essa sensatez, é o que vai levar, já é o portal para você se rodear de amor. E esse ambiente amoroso que você fomenta para você, através de tudo isso que a gente está falando, desse reconhecimento da sua capacidade de mudar, de você ter razão no que você está pensando, na sua vontade de se curar, tá? Esse ambiente que você cria de estabilidade, de autoestima, de autonutrição, ele traz para você a capacidade de canalizar essas respostas, de canalizar o caminho, né? Aqui ela tá com o mapa na mão e tem uma espiritualidade aqui guiando ela. Ela tá no navio, ela já tá indo, ela já tá na expedição, ela já tá na mudança. A expedição, o navio é a mudança. Carta 34 da inovação, é a carta da inovação essa carta. É a carta somando dá 7. É a carta da mudança, da inovação, uma inovação guiada. Guiada por todo esse ambiente amoroso que você cria. Que você criou a partir do momento que você confiou na sua intuição. Você confiou no que você estava sendo inspirado, no que estavam mostrando para você. E a partir disso, então, você retoma o poder da sua vida. Com isso, você, com a loucura de acreditar em você, com a loucura de confiar no que você traz dentro de ferramenta para fazer essa mudança, isso que vai te empoderar. E a partir do momento que você sente o poder que você tem dentro, a sua vida inteira se transforma, porque a vida é um espelho. Então, se você vê beleza e confiança dentro de si, você tá com a sua integridade em alta, né? Você tá aqui com a sua coroa de flores, você tá empoderada, você tá com o seu emocional equilibrado, você tá com a sua lucidez para fazer isso, seu corpo, ó, ela tá gordinha aqui porque ela tá nutrida, ela tá empoderada, ela tem tudo que ela precisa, ela tá bem, ela tá tratando o corpo dela como o palácio que é. A sua vida inteira espelha isso, reverbera isso, transmite isso para as outras pessoas. Abre os seus caminhos com toda a proteção e boas novas, boas notícias, bons pensamentos, isso aqui, ó. Você tá ouvindo coisa boa, porque você tá com autoridade. A carta 4 é a carta do imperador. Você tá com sua autoridade em alta, então não tem autossabotagem que vá ficar aqui no teu ouvido, não.
Não tem pensamento negativo que vai te levar a se auto-sabotar. Peraí. Olha pra você ver como é verdade. Quando você, então, recupera... Acabei de falar isso. Quando você recupera a autoridade da sua vida, não tem pensamento obsessivo que vá te tirar. É a carta do 8 aqui. O 8 de espadas. 8 de vento. 8 de vento são os pensamentos que ficam endoidando a gente. É cansaço mental. Então, ó, pedindo pra você liberar da torre. Se solta. Você nunca precisou de asa pra voar. Você não precisa de autorização dos seus pensamentos pra você fazer essas coisas, não. Quando você se torna o imperador de sua vida, você se liberta de qualquer ciclo de autossabotagem mental, de qualquer ciclo que esteja te prendendo mentalmente. E isso talvez seja a cura da sua ancestralidade, tá? A gente pode estar falando aqui de um padrão ancestral, né? A gente pode estar, quando a gente falou lá no início dessa verdadezinha que estava indo à tona, pode ser uma verdade ignorada por todas as suas ancestrais. Um padrão de vida que foi herdado da sua família. E que por isso talvez seja algo que está tão lá no fundo, como algo a ser questionado e aprendido. Porque as nossas ancestrais, mesmo vivendo esses padrões, elas sabiam que era errado. Quando desencarna, a gente vê tudo isso. E é por isso que nós trazemos na nossa programação reencarnatória a tarefa de refazer esses caminhos. De refazer de reaprender a viver essa circunstância de forma a nos curar. Então, essas coisas não dizem respeito só a gente. Essas coisas também dizem respeito a toda uma hereditariedade que precisa ser vista e curada. E a gente precisa fazer isso por nós. É por nossas relações, sim. E quando a gente fala que é por nossas relações, é por nós, porque é por nossas filhas, é por nossos filhos, é por nossa família, é pela nossa existência, é pelo legado que eu vou deixar. Então, como é que eu não vou priorizar isso? Como é que eu vou permitir que outra pessoa faça da minha vida o que ela quiser? Não tem condições. Eu preciso vestir a minha roupa e ir mudar a minha vida. Se eu tô no meio de congelada, no meio de um processo que está congelando minha vida, eu preciso botar meu vestido de verão e ir à luta, buscar o meu sol. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai construir o mundo que eu preciso que seja construído para mim. É um pouco sobre isso, essa parte aqui da leitura. E fala também, então, que a gente precisa colocar o nosso sol, a gente precisa se alinhar a nós mesmos. Então, só eu posso fazer isso, né? Faça isso por você. O quê? Coloque o sol de volta no seu céu. Seja você de novo a parte principal aqui da instrução, da inovação de fazer isso, é você ser sua prioridade. Parar de dar prioridade às outras pessoas. Na verdade, não é nem dar prioridade. A primeira coisa que você tem que fazer nesse processo é se colocar alinhada ao seu destino. Colocar de novo o sol de volta ao céu. O quê? Acorda. Acorda. Bota de novo a motivação da sua vida no seu céu, no seu espaço, no seu mundo. O estímulo para viver tem que estar no seu mundo. Não pode estar no mundo do outro. Né? Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Não queira mais atender a necessidade de outras pessoas. Colha aquilo que é seu. Aproveite aquilo que é seu. Viva aquilo que é colheita sua. Como se dissesse assim, aproveite a sua vida. Porque muitas vezes a gente tá também em circunstância adoecendo por causa dos outros. E às vezes você não tem nada a ver com isso.
Até tem a ver, mas o problema não é tão seu. Você não tem problema para resolver e você tá lá metido no meio de tudo isso, impedindo que novas coisas aconteçam, impedindo inclusive de aproveitar algo que você já trouxe na sua vida, que você é de bom. Quantas mulheres, gente, que são pessoas maravilhosas, fazem terapia, se melhoram, se melhoraram, mesmo com o processo de maternidade, são mulheres que vão lá, fazem sua parte, e os maridos estão ficando para trás. E aí a mulher tem todo um problema na vida dela, porque tem que dar conta desse marido que não quer fazer a parte dele. E aí a mulher não pode nem descansar. Por quê? Porque a parte que o marido não faz, ela tem que dar conta, sabe? Então pede aqui, né, que você tire um tempo, diminui o ritmo e celebrar a si mesma. Não tem que dar conta de tudo, desacelera, não precisa correr, faça as coisas no seu tempo, tá? Tira um tempo para se encontrar com você. Você precisa se encontrar com você, com a sua paz de espírito, com a sua integridade. Essa carta aqui é sobre a integridade, tá? Quando a gente se encontra consigo mesmo, então você colhe os frutos de ter sido íntegro, de ter encontrado a paz interior, de ter se alinhado completamente. Que quando você deixa de correr também, né, para atender os outros, e quando você passa a celebrar a si mesmo, o celebrar a si mesmo é muito se permitir ter compaixão consigo mesmo também, sabe? A integridade aparece, a paz de espírito aparece. E isso é muito o que a gente precisa fazer, até como uma postura de protesto a todos os abusos que a gente sofre. Aquela fagulha inicial lá da verdade. Esse é meu posicionamento diante do que eu tô detectando que precisa acabar na minha vida. Precisa acabar na minha vida esse sacrifício de estar sempre botando os outros à frente de mim. Precisa acabar na minha vida a permissão que eu dou para que as pessoas abusem de mim e que me desviem do meu caminho a partir do abuso que elas fazem, para que eu vá participar do caminho delas, dar conta do caminho delas, de que elas não tomam conta. Então, o meu posicionamento de protesto contra isso é não participar, é ser o meu própria prioridade, é fazer da minha vida a obra principal e não mais permitir que alguém venha aqui botar os traços, botar a moldura do quadro que eu quero viver. É muito isso, sabe? Eu vou desenhar do jeito que eu quero a minha vida, com ou sem moldura. Eu não tenho espaço para contribuições no mural da vida que eu tô fazendo, porque essa colagem aqui vem dos meus desejos, cada um faz o seu, não tem como, não tem collab. Já viu pintor fazer collab de pintura? Não existe isso, cada um faz o seu próprio quadro, e não tem casamento, não tem família, não tem emprego, não tem sociedade que vá tirar você essa propriedade que você tem da sua vida, não. Não tem o que falem, não existe isso. E não existe isso porque tá na hora das pessoas botarem o castelo abaixo. As estruturas que a gente vive não são mais importantes do que a nossa cura individual. Não são. Tá aí cheio de estrutura vindo abaixo. Governos, sociedades, escolas, igrejas, tantas instituições que estão vindo abaixo porque elas são feitas de pessoas e as pessoas estão doentes. As pessoas se sacrificaram coletivamente por estruturas humanas criadas para dar certo que, na verdade, acabam com a nossa vida. A ilusão de que pertencer a alguma coisa em detrimento do próprio auto-pertencimento é justificável. Não é. A gente precisa, sim, construir uma sociedade forte, mas construir uma sociedade forte a partir de pessoas fortes, a partir de pessoas que estejam nutridas, curadas,
e sendo principalmente ouvidas e respeitadas na sua individualidade. Então, o que a gente está vendo hoje ruir da nossa sociedade é uma sociedade hipócrita, uma sociedade mentirosa. O que está vindo, o que está ruim na torre, aqui ó, a gente botou fogo lá no início da leitura e veio botando fogo, descrevendo isso tudo. Quem quiser ver, veja 2 vezes, tá? A gente botou fogo nessa palhaçada, foi no início da leitura. Para chegar aqui agora, depois de 1h10 de leitura, pegar e falar assim, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que você estava queimando as estruturas todas que te pesam pra caramba, porque dar conta de um castelo não é fácil, não é fácil. E olha que coisa mais linda, gente, eu não dou conta não. Primeiro, ó, ela tá ali planejando um novo cenário para ela, que coisa mais linda. Antes, ela protestou diante do castelo e falou, nós vamos botar isso aqui abaixo, vocês se preparem, porque a gente já tem um plano novo de vida. E aqui agora ela tá ali lamentando, né, porque finalmente veio abaixo. Muitas vezes a gente fica até desiludido, assim, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E agora? Ruiu, e aí? Botei fogo, veio tudo abaixo, e aí? O que agora vai acontecer? Será que eu vou me lascar? E aí vem Deus com muita sabedoria e fala, minha filha, é tempo de cura, não é tempo de guerra. Eu não ia fazer você passar por tudo isso se não fosse para você melhorar, se não fosse para que você vivesse novas oportunidades, se não fosse para que você tivesse uma nova manhã, se não fosse para você acordar numa vida nova, porque eu sei que você não merece a vida que você está tendo hoje. Eu sei que a vida que você está tendo hoje é consequência das escolhas que você fez lá atrás, porque você tinha uma consciência lá atrás. Mas da agora para frente, minha filha, o mundo espera por você, um mundo novo, porque agora é tempo de cura. Não é mais tempo de você se lamentar. Não é mais tempo de você procurar saber por que você chegou aí. Não é mais tempo de tentar consertar as coisas. Não é. O tempo para fazer isso já passou. Agora é tempo da gente arrumar a casa, botar tudo no lugar, alugar uma casa nova, um castelo novo, ó, e se permitir viver um amanhã cheio de coisas boas que estão te esperando, cheio de coisas boas, porque agora é cura, não é mais guerra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, eu amei, 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 que a gente siga na força da certeza dos nossos corações, das nossas boas intenções. Quem tem boa intenção vai prosperar, gente. É tempo de cura. Se você tem uma boa intenção para se curar, para viver melhor, para dar liberdade para que as pessoas sejam quem elas são e que você também possa vivenciar, abraçar e manifestar a sua autenticidade, viva, você merece isso, tá bom? Eu volto em breve com novas leituras, viu? Um beijo grande.